Entrevista importante aqui no CNN 360. Nós recebemos no estúdio da CNN em Brasília o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, vice-líder do governo no Congresso. Deputado, muito obrigado por poder se deslocar. Sei que a distância é curta, mas sempre melhor poder recebê-lo nos estúdios para nossos entrevistados, para a gente poder conversar com mais tranquilidade e toda a expectativa para esta reunião que o presidente Lula terá com seus ministros da junta orçamentária para discutir onde o governo pode cortar gastos. Qual é a postura que o senhor e o PT devem defender nesta discussão? O senhor já usou termos duros como não se pode permitir austericídio com as contas públicas, tem feito críticas ao corte de gastos desenfreado ou sem critérios. Quais são os critérios que o PT aceita? Até onde, na avaliação do senhor, é possível se reduzir os gastos que o governo tem no orçamento deste ano e dos futuros? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui falando nesse momento quente, né? Porque você veja, o dólar chegou a 5,70 ontem, agora caiu mais de 2%. Para mim é uma crise artificial, um ataque especulativo contra o real, porque quando a gente vai ver os números reais da economia, a situação é diferente. No ano passado eu lembro que o mercado começou dizendo que a gente ia crescer, o Brasil ia crescer 0,8%. Cresceu 2,9%. Nós chegamos agora, nesse trimestre que encerrou em maio, no menor número de desemprego desde 2014, 7,1%. Houve um aumento de renda, isso é muito importante, porque isso aqui é a vida das pessoas. Houve um aumento de renda do trabalho em um ano de 11%, porque teve aumento do salário mínimo acima da inflação, teve Bolsa Família turbinado e a inflação caiu. Eu queria chamar a atenção disso. Em 2022, em abril, no governo Bolsonaro, a inflação era de 12%. Agora fechou no ano passado em 4,63%. E agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,93%. É por isso que a gente não entendeu a decisão do presidente do Banco Central de interromper aquela queda na taxa de juros. Porque a inflação está ali. A inflação está caindo, né? Então não tem risco inflacionário. E a gente também entendeu essa subida do dólar como um ataque especulativo ali. O que eu acho que o presidente vai discutir hoje, ele tem sido muito firme, é que ele não quer cortar o orçamento dos pobres. Veja, eu acho engraçado, essa turma da Faria Lima, você sabe que existe 540 bilhões de gastos tributários. O que é que são isso? Isenções, desonerações de todo tipo. Nós pagamos de juros, agora em maio, no acumulado de 12 meses, sabe quanto? 12 meses? 780 bi de juros por causa dessa política monetária. Aí os caras querem tirar do aposentado uma campanha da Faria Lima para desvincular salário mínimo daquele aposentado que ganha um salário mínimo. Então, de onde tirar, deputado? De onde que o senhor acha que cabe o governo reduzir esses cortes? É desses gastos tributários ou fazendo pente fino, isso vai ser suficiente para conter esses discursos, como o senhor disse, da Faria Lima e, ao mesmo tempo, serenar os ânimos e o cenário econômico para que esses indicadores que o senhor colocou como indicadores positivos, de fato, mercado de trabalho num patamar baixo de desemprego, atividade econômica crescente, aumento de renda, para que isso se sobressaia e não esta percepção de descumprimento da meta fiscal, que hoje o presidente precisou reafirmar que responsabilidade fiscal é um compromisso dele e do seu governo. Eu acho, sabe o que, às vezes, que o mercado é como se fosse insaciável. Porque, veja, a gente teve um déficit primário no ano passado de 2,3% do PIB. É claro que aí está precatório. Se você tirar, fica 1,4%. O Haddad estabeleceu uma meta que eu, inclusive, na época, achei muito apertado, de 0%. Então, eu só quero que as pessoas entendam, eles querem mais. Porque, veja bem, o orçamento do governo hoje é um orçamento muito apertado. Já foi cortado farmácia popular. A gente viu agora a greve nas universidades da situação. Então, veja, é um esforço muito grande que o governo está fazendo. Eles querem mais, né? Nessa hora que eu acho que o presidente Lula se posiciona muito bem. Não pode cortar de saúde, educação e não pode cortar do benefício previdenciário. BPC, quem recebe é pessoa com deficiência.
é idoso. Então eu acho que a grande arte do Lula nessa reunião de hoje é justamente tentar fazer algo mais equilibrado. Esse Brasil é muito desigual. Desigual no sistema tributário, que cobra mais do povo, desigual depois com esse pagamento de juros, esses gastos tributários. Então, mesmo na hora do orçamento, eu acho que ali tem o que cortar, mas não pode ser em cima dos pobres. Deputado, um prazer ter o senhor aqui. Obrigada por ter vindo ao estúdio da CNN aqui em Brasília. E eu gostaria de saber a posição do senhor, especificamente, que é uma liderança muito importante da esquerda no Congresso, de uma maneira geral, é vice-líder da bancada do PT, né, a segunda maior bancada da Câmara. Então, eu gostaria de saber o posicionamento, se já tem posicionamento de vocês, dos senhores, enquanto a necessidade de corte de gastos e o que vocês apoiam e o que vocês não apoiam. O senhor acabou de dizer, se for em cima do mais pobre, a gente não apoia. Acho que ficou bem claro o que o senhor disse, né? BPC, desvinculação do salário mínimo de BPC, de Previdência, etc. Saúde, educação, ok. Mas o que então seria razoável, e eu te pergunto com tranquilidade, porque eu sei que o senhor também é um estudioso de economia, entende muito também sobre os fluxos financeiros, né, do orçamento. Então, o que então poderia ter o apoio da bancada do PT no Congresso, na Câmara especificamente? Olha, esse ponto é muito importante, de onde tirar. Eu, inclusive, reclamo muito que poucas pessoas falam da influência da posição do Banco Central, da política monetária, no aspecto fiscal, né? Você sabe que isso aqui não é chute. 1% de juros a menos, se em vez de 10,5 ficasse 9,5, sabe quanto é que isso significaria? 50 bilhões. É mais ou menos o que a gente está falando desse esforço todo aí. Mas eu acho que tem muito pouca cobrança do papel do Banco Central sobre a questão fiscal. A dívida nominal, o déficit nominal do Brasil está em quase 1 trilhão. Disso aí, mais de 700 bi é fruto da política monetária. Então eu acho que agora é o seguinte, eu acho que o Haddad tem que continuar perseguindo melhorar pelos gastos tributários, pelo lado da arrecadação. Tem resistências muito grandes. Vocês lembram da desoneração, que a gente tentou acabar aquele processo de desoneração, fazer uma diminuição gradual e a reação que houve no parlamento. Eu acho que agora a gente tem que continuar essa busca, porque tem algumas coisas que podem ser discutidas, que tocam em classe média, em outros setores. Agora, a posição nossa do PT, da bancada do PT, é que não aceitamos mexer em duas coisas, que é a vinculação do salário mínimo com Previdência e a vinculação com os limites constitucionais de saúde e educação. Isso aqui não dá para mexer, né? Então, Débora, eu não sei te dizer concretamente, corta dali ou corta daqui. Eu acho que esse esforço de melhorar pelo lado da arrecadação, de ter uma coisa mais justa do ponto de vista social, de tentar ter uma tributação, a gente está discutindo agora a reforma tributária. Tem a possibilidade de votar a reforma tributária na próxima semana ou na outra. Antes do recesso parlamentar, vai ter a votação da reforma tributária. É claro que a segunda fase da reforma tributária, para a gente é a mais importante. É a da renda. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, os muito ricos pagam pouco imposto em comparação ao trabalhador, a um servidor público. Aqui tem uma coisa que é isenção de tributação sobre lucros e dividendos. Um diretor de um banco, hoje, de um banco qualquer, que recebe R$500 mil por mês, ele paga 0 de imposto, porque ele recebe com lucros e dividendos, ele não recebe como salários. Então, veja, tem muita coisa para mexer no país, desde a arrecadação tributária, nos juros, nos gastos tributários. Então, eu às vezes acho que chega a ser covardia quererem cortar essa disputa do orçamento com os mais pobres dessa forma. Deputado, deixa eu trazer a Jussara Soares para também fazer uma pergunta ao senhor. Jussara. Boa tarde, deputado. Obrigada aqui por estar conosco. O senhor disse há pouco no começo da entrevista que essa subida, essa alta do dólar é uma crise artificial.
Mas aí hoje a gente viu o presidente Lula modulando o próprio discurso, falando do compromisso com a responsabilidade fiscal e muito aconselhado por integrantes do governo. Quando o senhor insiste que essa crise do dólar, essa subida do dólar é uma crise artificial, isso não coloca a posição do PT em confronto com o que alguns integrantes do governo têm defendido com o presidente Lula? Não, o presidente Lula foi muito claro de dizer que era um ataque especulativo ao real. Olha, pessoal, o Roberto Campos Neto, quando houve a mudança da meta, porque vai ter a LDO para 2025, e a meta era um superávit de 0,5. Todo mundo do mercado já sabia que aquilo era impossível. O mercado está precificando, em 2025, um déficit de 0,7. Eu converso com muita gente, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, muita gente do mercado vai no meu gabinete. E todo mundo dizia, olha, 0,5 do superávit não dá. Aí quando o governo recua de 0,5 para 0, o Roberto Campos Neto começa uma política deliberada de falar do risco fiscal aqui no Brasil. E o que começou a acontecer é que os juros futuros começaram a aumentar, né? Ou seja, a partir da intervenção do Roberto Campos, as expectativas do mercado mudaram. E mudaram para pior. Aí depois o mercado começou a dizer, pelo Boletim Focus, que achava que não ia ter aumento da taxa de juros. Aí o Banco Central faz aquilo. Na nossa opinião, é uma política deliberada. Ele disse em Portugal agora que o Banco Central deixou de baixar os juros por causa de ruídos de comunicação. Ele tentou colocar a culpa no Lula. Só que o Banco Central não pode agir assim. Ele age em cima de metas, em cima de objetivos. Sabe quem desarrumou essa economia brasileira em relação às expectativas? Para mim, não são as falas do Lula. São as falas do Roberto Campos Neto. Agora, eu achei interessante a frase dele. Foram os ruídos de comunicação. Foi mais ou menos o seguinte, olha, Lula, não fala mal daqui do Banco Central de mim não, porque a gente vai retaliar. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu acho que as falas do Roberto Campos Neto é que mudaram essas expectativas. E eu acho, sinceramente, quando eu vou para os números reais da economia, foi uma crise artificial. O presidente do Banco Central podia ter agido, porque você sabe que ele era presidente do Banco Central os 2 anos anteriores do governo Bolsonaro. Sabe quanto ele gastou de reservas para intervir no mercado de câmbio? 70 bi de dólares. Né? 70 bi de dólares. Hoje, nós temos 350 bi de dólares. Podíamos ter atuado para segurar o dólar. Com swaps cambiais também. Ele cruzou os braços. Para nós, tinha uma política ali deliberada. Vocês sabem, ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele votou com camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Senhor, a gente vê muitas críticas ao presidente do Banco Central, mas, por exemplo, a decisão do Copom de manter a taxa Selic foi uma decisão unânime. Como é que fica essa crítica personalizada no presidente do Banco Central, enquanto há uma decisão unânime do Copom sobre isso? Eu vejo a decisão unânime da seguinte forma. Tinham 4 diretores indicados pelo Lula ali e 5 indicados pelo Bolsonaro, que são, de certa forma, liderados pelo Roberto Campos Neto. Eu vejo aquilo como um voto tático, porque, de fato, a confusão ia aumentar se tivesse uma outra votação dividida. Eu li dessa forma esse tipo de voto. Agora, é claro que todo mundo, do nosso lado, aqui do nosso campo, acha que não tem sentido nós temos a 2ª maior taxa de juros reais do mundo, com inflação de 3,93%. Esse é o compromisso do Banco Central, controlar a inflação. E deixa eu falar outra coisa para vocês. O Banco Central aqui no Brasil é muito... Eu tenho estudado sobre o tema. Você sabe que tem um teórico, um cara considerado o guru dos bancos centrais, que ele chama Alan Blinder. Eu tenho estudado um pouco isso. Não é comum, por exemplo, presidente de Banco Central fazer reunião com o pessoal do sistema financeiro, de bancos. Aqui acontece toda semana. Seria uma loucura pensar Jerome Powell, presidente do Fed, participando da vida política nacional, como o Roberto Campos Neto fez, naquele encontro na casa de Tarcísio. Inclusive tem uma história que ele podia ser ministro no eventual governo do Tarcísio. Tem outra coisa no mundo. Jerome Powell, que é o presidente do Fed, como eu falei,
foi perguntado agora há pouco sobre a política fiscal do governo Biden. Isso não é papel do presidente do Banco Central falar sobre política fiscal. Deputado, justamente sobre Banco Central, eu chamo o Pedro Venceslau para te fazer uma pergunta para dar tempo de incluí-lo na conversa. Pedro, por favor. Queria saber se a posição do Partido dos Trabalhadores e a do senhor é frontalmente contra a autonomia do Banco Central e se existe algum movimento planejado para tentar reverter no Congresso Nacional essa estrutura. Olha, a gente não tem correlação de forças no Congresso, para ser sincero aqui com vocês. Eu acho essa autonomia, do jeito que foi aprovada, um absurdo. Porque você tem um presidente da República eleito. Você apresenta um programa econômico. Então você tem um presidente da República eleito, ele toma posse e ele percebe que metade da política econômica, ou mais da metade, que é política econômica, política monetária e cambial. Isso aqui é Banco Central. Só sobra a política fiscal para o governo. Então você tem ali, é como se você estivesse dormindo com o inimigo. Porque alguém acha mesmo nesse Brasil que Roberto Campos Neto é neutro, é técnico? Ele tem uma ligação umbilical com o Paulo Guedes. Eles se encontram de 15 em 15 dias. Então isso é um problema, isso atrapalha o país. E eu falo não só no nosso governo. Eu acho que se tiver um outro presidente lá à frente, eu acho que ele tem o direito de indicar. Por mais que o Banco Central, depois, ele tenha autonomia. Mas você não poder indicar, eu acho isso errado. Aí você não tem coordenação de política fiscal com política monetária. Essas políticas têm que estar juntas, têm que estar coordenadas. Então eu sou muito contra essa autonomia, mas sendo muito sincero, eu não vejo correlação de forças naquele Congresso hoje para a gente mexer nisso. Muito obrigada, deputado federal Lindbergh Farias. Excelente entrevista. Obrigada pelo seu posicionamento, assim, objetivo, claro, direto. Obrigada pela presença e um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço.